Olá meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os imigrantes, tá certo? No livro de vocês, na página 112. Bom pessoal, a partir da vinda dos europeus para as terras brasileiras, a nossa história ela é marcada por chegadas e partidas de imigrantes, certo? Já em 1530, quando se começou a estabelecer a ocupação em nosso território, esta foi feita por imigrantes, certo? Trazido aí pelas grandes navegações, especialmente os portugueses, né? Embora outros também tenham feito parte desse movimento, certo? O mesmo, gente, aconteceu no período em que se tentaram, né, implantar as capitanias hereditárias, mais notadamente com imigrantes africanos, né, que foram trazidos aos milhares como escravos. Por isso, né, dizemos que a formação da nossa população estabeleceu-se a partir da miscigenação, né, sobretudo de portugueses, africanos e indígenas, certo? E assim, gente, a imigração portuguesa e africana foi bastante forte por muito tempo ao longo de toda a história brasileira. No entanto, certo, mesmo nos períodos em que Portugal proibia a vinda de imigrantes, como foi no período colonial, tal proibição não impediu que franceses, holandeses, ingleses e espanhóis aportassem em nossas terras, certo? Na verdade, o processo de imigração no Brasil está caracterizado por três períodos da escravidão, tá? Que é o auge, o declínio e a extinção, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Vocês podem estar se perguntando, mas Mayara, o que esse pessoal de outros países vieram fazer aqui no Brasil? Assim, pessoal, a situação social naquela época, né, para eles não era tão confortável, certo? Por isso, né, muitas pessoas se dispuseram a deixar seu país de origem para tentar a vida em outro continente. E além disso, tá, pessoal, os brasileiros, né, eles faziam falsas promessas, né, que estimulavam a eles a vinda, né, para o Brasil, porque aqui teriam aí uma vida melhor, certo? Agora vamos falar aí sobre os períodos, tá? O primeiro, gente, é o auge da escravidão, certo? Este está marcado, né, pelo período desde a chegada dos portugueses até meados de 1850, né, quando proibiu-se o tráfico. Nesse período, gente, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos, certo? E muitos europeus, né, para viver em nossas terras. Agora, gente, o declínio da escravidão, que é o segundo período, tá? Este ocorreu no período entre a proibição do tráfico em 1850 e a extinção da escravidão em 1888. E ele está marcado, né, por medidas que sinalizavam a abolição, certo? Que é a lei do ventre livre, né, e lei dos sexagenários e, por fim, a lei áurea. E o terceiro período, né, do processo de imigração no Brasil ficou conhecido aí como o período da extinção da escravidão, certo? E vai desde a abolição da escravatura até meados do século XX, que é quando o trabalho livre e assalariado passou a ser a mão de obra mais procurada pelos cafeicultores e se estabeleceu um constante fluxo migratório, tá? Por isso, o crescimento da imigração foi muito grande, certo, pessoal? Assim, gente, ficaram caracterizados dois tipos de imigração: a dispersa na região sudeste e a concentradora na região sul. A imigração da região sudeste teve uma característica dispersa, pois embora tenha acontecido notadamente em São Paulo, os imigrantes se estabeleceram nas fazendas de café já existentes, certo? E essas fazendas eram distantes uma das outras, e isso fez com que os imigrantes se espalhassem e por isso conviveram com a população brasileira desde a chegada. Já a imigração da região sul, diferentemente da do sudeste, teve uma característica concentradora, pois os imigrantes estabeleceram-se em colônias e por isso não tiveram muito contato com o povo brasileiro, o que ocorreu lentamente e cresceu aí quando surgiu a necessidade de comercializar os produtos das lavouras, certo?
E além desse fato, pessoal, a imigração dessa região ela foi estimulada pelo governo brasileiro, né, que estava à procura de pessoas para povoar principalmente a região sul, certo? Houve campanhas, né, promovidas pelo governo brasileiro na Europa, pois esse continente estava passando por acontecimento como as duas grandes guerras que dificultavam muito a vida das pessoas, certo? Nessas campanhas, gente, haviam promessas de trabalho, de distribuição de lotes de terra e oportunidade de enriquecimento, né, por meio do cultivo de lavouras. E quando ocorreu uma crise interna no Japão, muitos japoneses também vieram para o Brasil e estabeleceram uma colônia em São Paulo, certo? Muito significativa, que já dura mais de 100 anos, certo? Portanto, pessoal, podemos dizer que as principais nacionalidades que migraram para o Brasil foram a portuguesas, né, as de origem africana, a italiana, espanhola, alemã, japonesa, holandesa e francesa, certo? E muitas contribuições para a nossa formação enquanto povo brasileiro foram dadas pelos imigrantes, certo? Urbanização e arquitetura, por exemplo, divulgação e introdução de técnicas, né, importantes para as atividades econômicas como a agricultura e a indústria, e influência nas artes, na literatura, na educação, na gastronomia e na sociedade, ok? Então, meninas, é isso, tá bom? Agora vocês voltem para o grupo, lá a gente vai fazer uma videochamada para que a gente possa discutir e fazer comentários sobre o conteúdo estudado, tá bom?